Os Estados Unidos devem ter um novo czar das fronteiras a partir de 2025. O presidente eleito, Donald Trump, indicou o substituto de Kamala Harris no cargo. Tom Homan será o responsável por cuidar das fronteiras do país no próximo governo. Homan foi diretor do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos no primeiro mandato de Trump. Ao chamá-lo de czar, Trump indica estar dando plenos poderes a Tom Homan no cargo. Durante a campanha, Donald Trump responsabilizou e criticava permanentemente a democrata Kamala Harris pelas políticas imigratórias do país, que, segundo ele, abriam as portas para o narcotráfico. Estamos agora com o Luca Bassani. Luca, tudo bem com você? Boa tarde. Aí você está provavelmente em Washington, não é? Ô, Luca, você está no Canadá, o Luca está no Canadá. Luca, conta pra gente como é que vai ser essa atuação. Parece que, tirando ali a fronteira com a Califórnia, onde ele perdeu, Arizona ganhou Trump. Novo México, não tenho certeza. Trump também ou Kamala? Novo México. Kamala. A Kamala, Novo México. Como é que fica essa questão das fronteiras aí? Como é que vai ficar? O que você tem aí para trazer para a gente, Luca Bassani? Boa tarde a você, Capês. Mais uma nova semana aqui no Linha de Frente. Esse nome anunciado hoje, ele já dá mais ou menos a ideia de como será o governo de Donald Trump em relação às fronteiras. Tom Homan, chamado do czar das fronteiras, já atuou dentro do setor alfandegário de maneira bastante dura e muitos acreditam que terá essa mesma conduta agora na vistoria, né, na checagem dessas fronteiras americanas com vários estados. Você citou os estados do sul dos Estados Unidos que fazem fronteira com o México. No Texas, o Trump ganhou com mais de 12 pontos de vantagem, ou seja, uma vantagem ainda maior do que aquilo que ele tinha feito durante a última eleição. No Novo México, ele perdeu, mas a distância diminuiu. Antes que o Joe Biden venceu por 10 pontos, agora a Kamala venceu por 5 pontos. Ou seja, é possível que durante o próximo mandato, Donald Trump e os republicanos se tornem mais fortes no Novo México. Ao mesmo tempo que no Arizona, ele ganhou também, agora acabou de sair, alcançando a 312 votos no colégio eleitoral contra 226 de Kamala Harris. Tudo indica que será uma política de tolerância zero. Donald Trump disse que vai deportar milhares, talvez milhões de pessoas que estejam ilegais nos Estados Unidos, principalmente para compensar o afluxo tão grande de imigrantes ilegais durante os últimos 4 anos. Há um levantamento, Capês, que fala que entre 250 a 300 mil pessoas ilegais chegaram aos Estados Unidos pela fronteira sul durante o último ano por mês. Ou seja, cerca de 3 milhões de pessoas por ano. Se a gente fizer uma conta aí, quase 4 anos, pode ser facilmente 10, 12 milhões de pessoas que adentraram ilegalmente os Estados Unidos e que representam um problema. Nós sabemos que há uma deficiência na mão de obra e há vários empregos que os americanos não fazem e os imigrantes são fundamentais para que a economia continue girando, mas também há muitas pessoas mal intencionadas, o crime organizado fazendo este afluxo, essa infiltração dentro do território norte-americano e causando muitos problemas para as populações, principalmente na fronteira, que se preocupam com o seu futuro, considerando a deterioração da vida durante a última década. E pela primeira vez desde que foi eleito, Luca, o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com Vladimir Putin aí neste final de semana. A informação foi confirmada por fontes ligadas aos líderes americano e russo. Achei até que o Putin tinha desmentido. Dá todos os detalhes para a gente, Luca Bassani, aí, como é que está a situação? Será que pode acabar a guerra da Ucrânia? Como é que fica? Donbass para lá e Crimeia também? Fica em paz? Para ser sincero, Capês, os russos negaram a informação. Os americanos do Washington Post e outras fontes de mídia disseram que é muito confiável esta fonte e atribui este telefonema entre o futuro líder dos Estados Unidos e o atual líder da Rússia, no qual Trump pediu para que não haja uma escalada da guerra na Ucrânia antes dele tomar posse, ou seja, para que Putin mantenha a situação no status quo, que quando ele chegar, ele vai resolver tudo, vai negociar tudo, também com a presença dos ucranianos. O Kremlin disse que, por enquanto, nada disso aconteceu, apesar de Putin ter parabenizado Trump oficialmente na semana passada, não houve uma conversa oficial entre eles, ou seja, foi negado por Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin. Aquilo que a gente vê é que será, de fato,
um desenrolar daquilo que acontece no campo geopolítico para a gente observar, porque Trump prometeu acabar com a guerra em 24 horas, prometeu não dar mais o dinheiro à Ucrânia, já são 160 bilhões de dólares enviados dos Estados Unidos para a Ucrânia, fora mais 100 bilhões mais ou menos mandados pelos aliados europeus, o que deixa, claro, a vontade do presidente americano, futuro presidente americano, de acabar com essa guerra do leste europeu que está há quase 3 anos acontecendo. Bom, Luca, eu tô vendo que tá chovendo aí, estamos judiando aí de você, tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação. Então, eu quero saber o seguinte, em primeiro lugar, uma rápida fala, quero ver a nossa Daisy Chiocari, que já vão falar do Elon Musk daqui a pouquinho. O Trump já está agindo como presidente, já está telefonando para o Putin, já ligou para o Zelensky, já vai fazer a paz ali, já está avisando o Irã que vai bombardear o Irã. Como é que funciona isso? E o Biden? Virou um pato manco? Aquele cara que ninguém mais dá atenção. Vai vir aqui no G20... Não viria, né, se a Kamala tivesse ganho as eleições. Como é que fica essa situação, então? Eu queria te ouvir, Daisy Chiocari. Capês, é bem característico do Trump, né? A posse dele é 25 de janeiro, mas ele já começa a agir. Tem tantas questões aí no meio de tudo isso que o Luca falou, né? Mas algumas me chamam a atenção. Primeira delas, assim, o Roman, que vai assumir essa questão da imigração nos Estados Unidos, ele é conhecido, obviamente, o Trump não teria escolhido ele se não fosse assim, mas ele é conhecido por ser bastante severo. Inclusive, ele separou... No período em que ele teve o mandato dele, ele separou famílias de imigrantes. Então, quando uma família tinha um imigrante legal, ele separou essas famílias justamente para repudiar a continuação da imigração ilegal nos Estados Unidos, né? Então, provavelmente vem uma atitude muito severa aí. O ponto é que se essa fala do Trump ela se concretizar efetivamente, os Estados Unidos pode ter sérios problemas, principalmente em relação à construção civil e ao agronegócio deles, né? Porque é feito muito em relação aos imigrantes. Um outro ponto que eu queria falar também em relação a isso é porque essas relações do Brasil com os Estados Unidos, talvez elas não importem tanto, mas o Trump começar a agir e dar sinais positivos em relação à Rússia e falar que conversou com o Vladimir Putin é uma das questões principais da campanha dele, porque ele falou que ele efetivamente iria acabar com a guerra, né? Então ele já dá aqueles sinais que são muito característicos dele de ser um superpresidente, de ser o cara que vem para arrumar toda a situação americana, que tem toda a questão da economia que não foi satisfatória durante o governo Biden. E aí, só para finalizar, eu estava lendo uma matéria do New York Times nesse fim de semana falando em relação à eleição do Trump e essa questão imigratória que a gente tem discutido tanto. E muitos americanos, muitos latinos que moram nos Estados Unidos, eles votaram no Trump justamente para tentar estabelecer uma relação familiar com os americanos originários. Então, olha isso, era como se ele dissesse assim, eu sou um latino, eu sou um imigrante, mas eu não sou esse imigrante ruim. Então, eu vou votar no Trump para corroborar a posição de vocês e dizer que eu sou ou eu tenho a intenção de ser um americano nato. Então, olha como as coisas funcionam, né? O Trump conseguiu muitos votos de imigrantes justamente por eles não se identificarem com aqueles imigrantes que ele atacava.